Ali. Olá, boa noite. Boa noite. Eu sou Fernanda Ferretti. Eu sou Marcelo Miranda. Junto nós formamos o duo Olam Ensof. Isso, estamos hoje aqui nessa nova empreitada, com o programa Canções da Nova Era, né, Fê? Canções da Nova Era. Isso. E seria o que essa canção da Nova Era, né? É mesmo. A música New Age, talvez? Talvez, uma música, as músicas de consciência, música espiritualizada. Ou que traz um bem-estar, Isso. ou que causam reações adversas. Ou a música que está sendo feita hoje. Enfim, né, podemos divagar sobre várias temáticas, né, no que inclui essa música da nova era, né. Como um conceito primordial, assim, acho que todos acabam pensando um pouco do que a música New Age nos trouxe, né, aquela música que teve o seu início no final dos anos 60, né, com o advento, quando começou até a questão da música eletrônica, e aí alguns músicos, cansando daquilo, eles resolveram fazer algo mais simples, partiram novamente para usar instrumentos acústicos, como o violão e o piano, porém, de uma forma paradoxal, depois se uniu aquela questão eletrônica com essa música mais acústica, e veio a se tornar isso que a gente chama de New Age hoje, e também com um pouco de influência, né, da música clássica, o jazz, e muita música étnica, né, principalmente da cultura celta, como a gente viu bombar, né, Fê, nos anos 80 e 90, assim, foi bastante, né, artista como a Enya, assim, que despontou e trouxe toda uma cultura, e com essa música que nos traz muita paz, tranquilidade, né, e musicalmente, é uma música que, tecnicamente, não tem a dissonância, né, então ela acaba trazendo toda essa questão, posso dizer, um pouco pacífica, né? Sim, que é uma música também que, com poucas notas, que vão gerar repetições, isso, né? Até meio mântrico. Sim, mântrico, com uma ideia... O pessoal sempre gostava muito de meditações, de exercícios de relaxamento, sempre por aquela música mais tranquila, né? Então, a gente pretende aí, ao longo desses programas, tá comentando um pouco sobre essa música da nova era, que seria essa abertura de consciência espiritual, de cultura. Então, a gente pretende aí convidar alguns artistas, músicos, e tá passando aí o máximo que a gente puder da nossa experiência de conhecimento sobre música, arte e sobre essa música diferenciada que talvez não está tocando nas paradas de sucesso. Então, um pouquinho dessa que foi a ideia, né, quando a gente falou com a nossa grande amiga Cris de Pascoal, que nos proporcionou essa experiência, né. Então, para esse primeiro programa, nós resolvemos trazer um pouquinho do nosso trabalho, né, que é o duo Olam Ensof. Até que eu citei, nós somos o duo Olam Ensof, e quem não conhece ficou assim, que é do Olam Ensof, né? O nome desse. Então a gente pensou assim, nesse primeiro momento, esse primeiro programa a gente está mesmo se apresentando de uma forma bem sucinta, porque nós estamos com esse trabalho esse ano fazendo 20 anos. 20 anos trabalhando juntos, além da gente trabalhar junto, nós também somos um casal, nós também vivemos juntos já há mais de 20 anos. E somos músicos, antes de nos conhecermos, já atuávamos como música, né? Com performance, ensinando música, né? Então, a nossa vida é a música. Isso, e o duo, ele se transformou também na nossa vida, ele é uma mistura, né, da nossa vida, enfim, um trabalho constante, né, esses 20 anos, diretamente vivenciando quase diariamente essa música, né? Então, começamos com toda a influência que a gente podia ter das músicas. Aliás, começamos com muita influência da música folk, de música antiga, que a gente gosta muito, período medieval, renascentista, barroco, literatura, mitologias diversas, né? Da celta, que bem presente, né? Questões cósmicas, etéreas. Então, isso foi que no início, toda essa energia a gente foi trazendo para a nossa música, né?
bem que o Celta, ele entrou, né, Fê? Na verdade, eu acho que a gente não pensou em nada disso que a gente está falando agora, quando o Du Hoje se a gente iniciou. viu as influências de onde que elas eram, justamente. Né? Porque, na verdade, o projeto, quando a gente começou esse projeto Olamensoft, o Marcelo estava atuante com a banda de metal deles, falou assim, nossa, metal New Age. Sim, a gente tem essa experiência também com a música extrema, né? E ele tinha esse grupo que estava bem atuante de metal e ele tinha partes acústicas, momentos atmosféricos, né? Isso. Com violões, uma coisa mais tranquila, e ele me propôs porque a gente não desenvolver mais esse trabalho, essa parte mais instrumental, mais acústica. Então, de início, o nosso plano era tá desenvolvendo essas ideias que você estava me trazendo, né? Sim, lógico. E de uma forma, assim, pensar mesmo mais na música instrumental mesmo, uma coisa sem muita letra, sem muito texto, e que a música som mesmo, né? o A som, sonoridade, né? E acho que hoje, olhando lá para trás, a gente vê como isso está conectado com toda essa proposta também, desse pequeníssimo resumo do New Age, da música de uma nova era e tal. Até porque logo nos primeiros concertos, a gente com aquela preocupação normal de músicos, ainda violonista, enfim, forma erudita de tocar, as pessoas iam com uma reação de não, assim, nossa, tocou bem, tocou mal, não foi essa questão, foi o feedback que a gente sempre teve no início e continua tendo, enfim, mas que o início nos chamou muita atenção foi que as pessoas falavam que elas iam para outra dimensão quando nos ouviam, sentiam um extremo bem-estar, se conectavam. Tivemos amigas que estavam, né, na época grávidas e diziam que colocava para o filho na barriga para ouvir, esperando, né, e depois chegou a nascer o bebê e falou que foi muito interessante. Então, a gente começou a pensar, por que toda essa, né, essa relação com a nossa música? Tinha muitos relatos de pessoas assim, contando, me teletransportei, e para nós era muito estranho, porque a gente via também, a gente começava a tocar e via as pessoas assim, de olhos fechados, e a gente pensava assim, nossa, nós não estamos agradando, o povo está dormindo, e a gente está tocando, e era o contrário, né? A pessoa estava numa conexão tão grande que ela não precisava nem estar ali com os olhos abertos, né? Ela estava sentindo, né? Isso é uma coisa muito interessante, que aos poucos, logo que começamos a lançar nossos CDs, as pessoas que adquiriam também contavam que estavam saindo do trabalho, geralmente colocavam, e sentia aquela paz, né? Então foi algo muito importante para a gente, e a gente começou a perceber, né, o estilo de música que a gente está fazendo não era aquilo que a gente imaginava que seria, né? Exato. Simplesmente técnico, enfim, né? Estava passando algo além disso, né? Então, isso colaborou muito, inclusive até o nome que a gente deixou hoje, a música do Mundo Infinito, porque Olamensoft é um nome cabalístico, hebraico, e que uma tradução simples é Mundo Infinito. Então, essa questão, em todos esses anos, nos chama cada vez mais a atenção dessa infinitude que a gente está se imergindo, né? Estamos atuando, estamos percebendo, e que lá atrás a gente não tinha uma dinâmica assim, para onde vai chegar isso? Também a gente não tinha uma ideia de, vamos fazer uma música que causa um bem-estar. Sim, não era nada disso. Foi muito natural e orgânico, né? Então, acho que isso foi mais bonito mesmo, dessa relação entre nós, como os músicos, autores daquelas canções, e essa interação com o público, com as pessoas que escutavam, né? E toda essa história, né? E, inclusive relatos, eu acabei de lembrar né? Se lembra um espaço em Santo André que a gente tocou muito, que a dona do espaço sempre via coisas, né? Se abrir portais enquanto a gente tocava. Então, imagina, naquela época, um carinha vindo do metal, escutar isso foi muito impactante, né? E hoje a gente cada vez lida muito mais, né, com essas questões, como eu falei anteriormente, porque veio se desenvolvendo e de forma orgânica e natural. Assim como, né, um dia após o outro, o céu nasce, o sol se põe, a lua chega, o outro dia chove. Então, cada dia, cada momento da nossa vida veio a contribuir com o nosso trabalho. E a gente começou a perceber o quanto
ele era significativo para um bem-estar das pessoas, para uma conexão, né? Tudo que a gente podia estar levando para ofertar para quem estava nos ouvindo, que não era só uma apreciação técnico de músico, né? Bonito, acertou a nota, fez com agilidade, fez assim, fez encadeamentos harmônicos, né? Toda aquela não era questão nada que a disso, gente ficou se para nós preparando era, anos e vimos que não serve para nada. Não serve, não Marcelo, serve, eu tô porque na brincando, verdade é a gente tem a Sem técnica isso, bem absorvida a e aí a gente consegue, pode se entregar com totalmente certeza, para a música né? e talvez isso que toque. Exato, exato. E com isso a gente, lá atrás, falando só um pouquinho, bem rápido, o nosso primeiro CD, o Inham, que o Inham seria uma jornada mística que os celtas faziam, né, tanto em vida como depois da morte, enfim, que era uma proposta que aquela alma ou espírito, enfim, cada um chame como quiser, ia para diversas ilhas, né? Em cada ilha ia estar trabalhando uma emoção. E com isso foi muito interessante, porque a gente já estava com o nosso CD pronto, todas as músicas feitas, e quando a gente teve acesso a esse conhecimento, nós fizemos um link, né? Falamos, opa, esse CD pode ser o nosso Inham, né? Nós podemos imaginar que cada música é essa ilha, né? Seria uma ilha com sensação diferente. Essa jornada para o autoconhecimento, sim. Onde você vai ter uma música mais tensa, outra mais relaxante, e você vai experimentando essas diversas sensações, né? Isso. E nessa época a gente já tinha conhecido a Cris, né? Cris de Pascoal. Cris de Pascoal, sim, porque temos a outra amiga Cris aqui também, sempre nos ajudando. E a gente teve uma das músicas, na verdade, esse CD são 13 músicas, porém, a maioria instrumental ou com vocalizes, porém, teve 2 músicas que tinham letra, né? E outras tinham textos curtos, só para falar na música. E uma delas foi a que a Cris colaborou conosco, justamente a música Avalon, né? Que é uma música que no CD a gente fez com arranjo com cordas, flautas, e depois fizemos uma versão acústica, só com violão e voz. Então, essa música, eu vou pedir agora para a Cris, que está nos auxiliando, mostrar para vocês essa versão acústica, né? Então, a gente queria trazer um pouquinho para vocês apreciarem um pouco do nosso trabalho e uma das primeiras músicas que nós fizemos, Avalon.
Então, vocês puderam escutar aí a Avalon, essa música, e depois quem quiser conhecer também a versão original dela, nossos CDs estão também no Spotify, tá? É só colocar o nome Dudu, Olam Mensof, e tá lá, toda a nossa discografia, e, enfim, tem todo esse enxame para vocês, né? Viajarem nessa jornada. Isso, e sentir, né, cada um uma ilha, enfim, né, que é muito interessante. Muito bem, Mia, e falando um pouco das temáticas, né, a gente falou da parte musical, né, como ela surgiu, e a temática também a gente não tinha algo extremamente também definido na nossa cabeça. Então, além das pessoas relatarem sensações que tinham nos nossos concertos, elas começaram também a relatar conexões com o mundo celta, né? Então, falava, nossa, parece a história tal, parece a deidade tal, e não era nem algo que a gente tinha grande conhecimento. Eu falava, mas o que essas pessoas estão querendo dizer? E aí a gente foi pesquisar e começamos a pesquisar a mitologia celta. E então os nossos primeiros trabalhos falam muito, né, sobre essa temática celta, da mitologia celta. Depois nós fizemos um segundo CD só sobre deidades celtas, no qual a Cris de Pascoal fez todas as poesias também para a gente, né? E depois nós começamos a pesquisar outras mitologias e ver também que elas tinham relações uma com a outra, né? Então, uma coisa que aconteceu de um lado do mundo, do outro também aconteceu muito parecido com outros nomes, com outros deuses, né? Mas... enfim, né? E aí também veio um interesse que a gente já tinha, mas foi se aprofundando nas questões, um conhecimento um pouco mais de ufologia, das questões cósmicas, e toda essa gama, né, de conhecimentos, e pensando, nossa, como podemos trazer isso tudo para a nossa música, né? E com os instrumentos que a gente tinha, enfim, na época, que depois iniciamos como um duo de violão, ali eu tô tocando violão e a Fê cantando, mas hoje em dia temos um trabalho que tem muitos instrumentos que vamos estar apresentando com o tempo para vocês. E essa questão da parte da ufologia foi interessante, que até através, obviamente, da Cris de Pascoal, conhecemos muitas pessoas, né, desse meio aqui em São Paulo, nos programas que a gente participava com ela, e conhecemos os escritores, né, poetas, enfim, muita gente. E... Como? não saiu o som? Sim, pode então a reprise. Para a gente não estava saindo, mas gente não sair, eu não sabia também. Então tá bom. Ok, então, por favor, Cris, com som agora, se der um pau, eu aviso. Só um segundinho, por favor. Ok. O primeiro programa é isso, né? Vai dando uns ajustes. Agora parece que tá vindo.
Ok, acho que agora deu certo. Agora deu certo. Muito legal. Então é isso, né? O ao vivo é bacana por isso, né? Porque às vezes tem esses problemas, né? E o que já aconteceu muito em show também, né? Parece uma coisa muito interessante que acontece, enfim. Mas, então assim, então essa temática, como eu falou, veio dos celtas e depois a gente começou a entrar com outras inspirações mesmo, Outras inspirações mitológicas, outras pesquisas, ufológicas, enfim. Então, aí fomos retratando tudo isso, né, nos nossos outros trabalhos, e que vamos estar com muito prazer trazendo aqui um pouquinho, tá, de toda essa experiência que a gente veio conquistando com o tempo. A intenção, novamente, como a Fernanda falou, trazer alguns amigos que fazem músicas, às vezes, muito bacanas, que tem toda essa conexão, tá, de várias vertentes, na música, né, Fê? Trazendo mostrar instrumentos, que instrumentos não faltam, as pessoas têm muita curiosidade de saber quais são os instrumentos, de onde vêm, então a gente vai fazer alguns programas falando e mostrando alguns instrumentos exóticos ou pouco conhecidos, né? Isso. Tá, então, deixar essa nova era, todo esse conteúdo dessa nova consciência, dessa expansão total, e linkando para essa infinitude que nossa consciência realmente tem, e que nós só temos que aceitar e absorver, e às vezes, mais importante, não deixar o racional limitar-nos, né? Então, deixar essa expansão fluir e sentir, tá? Seja com a frequência das notas, ou até o entendimento racional ou irracional dos textos, mas que isso toque a todos, tá bom? Então, esperamos vê-los nas próximas segundas. Isso, e com muita cultura, muita arte e muita música, é isso que a gente pretende estar aqui passando para vocês todas as segundas-feiras, às 20h30. Então é isso, e convidamos a todos a seguirem-nos pelo mundo infinito. Bom, vamos deixar, eu acho que dá tempo da Cris colocar um vídeo aí para nós, o último vídeo, e aí a gente deixa encerrando aí Vimana.
Isso aí, essa música então foi a Vimana, né? Que foi uma música baseada aí nos Vedas, né? Na leitura, nos projetos que tinham dessas aeronaves que eram construídas na época, né? Então a inspiração do tema dessa música é esse. Ela está no nosso último lançamento, que é penúltimo lançamento autoral, né? Que é o Reino de Kranfer, que é o nosso trabalho autoral, porque depois a gente lançou um outro sobre cantigas medievais, que depois a gente vai estar numa outra ocasião falando um pouco mais sobre essa outra pesquisa. Isso que a gente faz. É isso, gente. Então é isso. Uma boa noite para todos. E até segunda. Até segunda que vem.